Você tem colocado diante do Senhor constantemente a sua oração? Tem sido insistente? Quais os motivos que têm te levado a orar ao Senhor? Hoje a palavra de Deus vai nos falar um pouco sobre isso e queremos aproveitar para cada vez mais mergulhar naquilo que a palavra tem nos chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar nos acompanhando. Quero convidar vocês sempre a deixar o seu like aí embaixo, também aproveitar para fazer o seu comentário. Tudo isso nos ajuda a divulgar ainda mais esses vídeos e a chegar a mais pessoas. Então não deixe de nos ajudar. Se você pode compartilhar, ainda melhor ainda. Se você ainda não faz parte, quer participar dos grupos de WhatsApp, onde você pode receber ali no seu WhatsApp já o link para as homilias e também lá para o meu canal do YouTube, seja então convidado a se inscrever, tá aí o link na descrição, só clicar que vai te direcionar para a página. Sempre vai ser postado às 8 horas da noite, 8, 8 e meia, o horário que a gente posta aí os links e aí você pode acessar. Se você quiser dormir com a palavra ou acordar com a palavra, tá ali o link fácil para você ter acesso a esses vídeos. Bom, hoje temos uma parábola interessantíssima. Ela vai falar da questão justamente da insistência. Queria ler um pouquinho para vocês esse texto, que está em Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 ao 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedis e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, e quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Essa palavra, ela nos intriga um pouco. O texto não fala sobre os motivos da qual este amigo vai importunar o outro. Simplesmente fala que vai pedir pão, uma coisa tão básica. Será que esse amigo então não teria se organizado para a acolhida desse hóspede? Será que esse hóspede chegou de forma imprevista? Ou será que ele não tinha recursos em casa? Então a parábola não permite nós reconhecermos os motivos. Quando a palavra de Deus faz isso, parece querer dizer-nos que os motivos não são mais importantes agora, mas sim aquilo que está acontecendo a partir daquela atitude daquele irmão. Lembro-me de um acontecimento na nossa casa, bem ali no centro de São Paulo. Já era tarde da noite, eu era responsável dessa casa, junto com outras 2 pessoas. E uma dessas pessoas vieram me procurar dizendo: olha, padre, já está tarde, me chegou agora a informação que vai chegar um pessoal de manhã cedo, só que a gente não tem pão para oferecer, nós também não temos recurso disponível para comprar. Nós, como comunidade, escolhemos não comprar os alimentos, mas sempre recebê-los de Deus, né? Então, assim, a providência sempre nos chega. Nessas situações, fica diante de nós um desafio. O desafio do que fazer, como resolver isso. E aí eu me lembrei justamente desta passagem bíblica, que fala em seguida, quando se precisa do pão, o pai fala de pedir isso com insistência, e tudo aquilo que nós pedirmos será atendido. Logo, não hesitei. Então, bom, se nós pedirmos, receberemos. Mas o grande problema é que é tão cedo que como nós vamos resolver tudo isso? Bom, enfim, era a noite, falei assim, não vou me preocupar, o Senhor vai providenciar todas as coisas. E aí fui deitar e fiz esse pedido. Senhor, olha, precisamos do pão, mais ou menos às 6 horas da manhã, porque deve essas pessoas chegarem por volta de umas 7, precisamos dar o alimento, dar um café da manhã.
e dormi, pensando, vamos ver o que Deus vai aprontar, mas foi num ato de fé. E aí quando foi por volta de umas 6 horas da manhã, começou uma batida no portão, e esse horário era um horário que ainda estava praticamente escuro, tá? Aquele meio escuro, meio claro. Fui lá, porque em comum era uma mulher que estava batendo, estava muito insistente, e eu fui perguntar para ela o que estava vendo, que se precisava de alguma coisa, e ela falou assim, olha, eu estava na igreja, estava adorando, e eu estava lá diante de Jesus e ele falou que eu deveria vir aqui, ficou insistindo que eu deveria vir aqui e perguntar o que vocês precisavam. Por acaso, vocês estão precisando de alguma coisa? Ela disse para mim. E eu dei um sorriso e comecei a contar para ela a história do que tinha acontecido. E ela ficou muito, muito feliz, foi lá imediatamente. Não, pode deixar que eu vou lá comprar. E foi lá e comprou, né, não só para a visita, mas para toda a casa, o pão, e deixou para nós. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu ia imaginar que o Senhor poderia fazer isso antes das 7 da manhã? A gente percebe que Deus quer dar tudo para nós, principalmente quando os motivos estão ali escondidos no amar ao outro. E Ele quer que nós sejamos insistentes e que possamos pedir, porque o Pai sabe dar, e o pão mais necessário que nós precisamos é justamente a dimensão do Espírito. O Espírito é que permite com que nós possamos entrar naquilo que é a realidade espiritual, de termos consciência de que Deus é extraordinário no nosso dia a dia. E muitas vezes deixamos a experiência do Espírito, porque deixamos de pedir este pão de cada dia, e aí vivemos uma vida fora de uma vida espiritual, de uma vida jorrada, ou seja, entregue ao Espírito, e o Espírito consequentemente se derrama em muitas graças. Hoje, quando você acordou, né, se você está assistindo agora de manhã, ou durante o dia, se você já está agora no final do dia, está escolhendo ouvir essa homilia no final do dia, você fez a experiência de pedir o básico, de pedir o Espírito para você e para a sua família? Você fez essa experiência de pedir o Espírito lá no seu trabalho? Porque de repente o Pai dá aquilo que Ele deseja muito mais do que nós imaginamos. Porque o Pai, sobretudo, muito mais do que nós desejamos, o Pai deseja dar o Espírito a cada um de nós. Entramos um pouquinho nessa loucura espiritual e de repente tudo aquilo que pedes é atendido. Não simplesmente porque você é poderoso, mas que você aprendeu a escutar o Espírito. E escutando o Espírito então vai te instruindo. E como aconteceu naquele momento a escuta do Espírito? Muito simples. O Espírito me lembrou da palavra. Aquela palavra que o Espírito me lembrou, fui lá, na minha pequenez, coloquei em prática. Muitas vezes o Espírito faz isso em nós. Ele nos lembra a palavra e nos chama a confiar e a se lançar. Por isso, pedis o Espírito Santo e receberá muito mais. Um grande abraço, Deus os abençoe e não se esqueçam de compartilhar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.